Você já sentiu que, por mais que tente organizar a vida, a sua mente continua inquieta? Como se tudo à sua volta estivesse a mover-se rápido demais, e você não encontrasse sequer um pequeno espaço para respirar. Às vezes, não é a casa que está cheia, é o pensamento. É o peso das responsabilidades, das preocupações, das expectativas que fomos carregando ao longo dos anos. E, mesmo assim, continuamos. Continuamos porque é o que fazemos. Mas, lá no fundo, há sempre uma voz suave a dizer: preciso de um pouco de paz. Foi essa mesma voz que um dia me levou a olhar para o Japão com outros olhos. Descobri que, num país onde a vida também pode ser intensa, as pessoas cultivam pequenos hábitos como pequenas âncoras para a alma. Nada grandioso, nada difícil, apenas gestos diários que devolvem o corpo ao seu ritmo natural e a mente ao seu lugar de repouso. Não se trata de viver como um monge, nem de eliminar tudo o que possui. Trata-se de criar espaço, lá fora e cá dentro, para que a calma possa regressar. Hoje, quero partilhar consigo 8 desses hábitos. 8 formas simples de abrandar, de respirar, de reencontrar um pouco de silêncio no meio do ruído. Não como regras, não como exigências, mas como possibilidades. E talvez, enquanto ouve cada uma delas, você reconheça algo que já estava a precisar há muito tempo. Um convite para cuidar de si de forma mais leve, mais gentil, mais humana. Esta jornada começa devagar e começa aqui, porque às vezes tudo o que a mente pede é apenas um momento de quietude. Hábito 1. Arrumar o espaço todos os dias. 5 minutos de organização. Você já percebeu como, às vezes, basta olhar ao redor do quarto para sentir a mente ficar pesada? É quase invisível, mas está lá. Aquilo que os japoneses chamam de ruído visual. Pequenas coisas fora do lugar, papéis acumulados, objetos que você nem lembra porque ainda guarda. O cérebro, silenciosamente, tenta processar tudo ao mesmo tempo. E pesquisas de Yale e de neurocientistas confirmam. Quando o espaço está desorganizado, o cortisol sobe, a memória de curto prazo enfraquece, a concentração diminui e você pode se sentir exausto, mesmo sem ter feito nada. Mas quando o ambiente está limpo, algo dentro de nós respira. A mente encontra um chão firme. E é por isso que, no Japão, arrumar a casa não é apenas uma tarefa doméstica. É um ritual de cuidado interior, quase um gesto de carinho com o próprio espírito. Imagine esta cena. Ao acordar, você entra na cozinha. A bancada está vazia. O copo da noite anterior já foi lavado. A luz da manhã toca a superfície limpa. Nesse instante, antes mesmo do café, o mundo parece menos caótico. Esse é o poder do silêncio visual. No Japão, existe um sistema que organiza essa paz, o método 5S, criado para fábricas, mas adotado por milhões de famílias. Seiri, separar o necessário do que não serve mais. Perguntar-se com honestidade: usei isso nos últimos 6, 12 meses? Isso ainda me traz alegria? Muitas vezes, não é o objeto que pesa, é a memória parada. Seiton. Cada coisa no seu lugar, uma morada para cada objeto e o objeto sempre retornando ao seu lugar. Economiza horas de busca, mas sobretudo economiza energia mental. Seizo, limpar com atenção. Não só tirar o pó, mas perceber o ambiente enquanto limpa, transformar o ato em presença. Seiketsu, padronizar pequenas regras para que a ordem não dependa de força de vontade. Talvez decidir que tudo volta ao lugar até as 22 horas. Não é rigidez, é suavidade repetida. Shitsuke, sustentar o hábito, um cuidado leve, diário, sem perfeição, só constância. Mas os japoneses sabem que ninguém muda tudo de uma vez. Eles começam pequeno, apenas 5 minutos. 5 minutos pela manhã para limpar a mesa de trabalho. 5 minutos à noite para
resetar o quarto antes de dormir, dobrar roupas, alinhar o travesseiro, deixar a mesa de cabeceira vazia. E quando você deita, algo muda. A mente entende que está tudo em ordem, que não precisa prever a bagunça do dia seguinte. O corpo relaxa mais rápido, o sono se aprofunda. E há ainda uma filosofia moderna, o Danshari, que toca mais fundo. Dan, recusar o que não precisa entrar. Chá, descartar o que não serve mais. Ri, libertar-se do apego, permitindo que a mente fique leve. Danshari não é viver com pouco, é viver apenas com o essencial, para que o espaço ao redor não aprisione o espaço dentro de você. Depois de algumas semanas, algo quase silencioso acontece. Você acorda mais claro, sente-se menos ansioso, percebe uma leveza que não vinha de férias ou de um novo projeto, vinha do lugar onde você vive. Porque um espaço limpo não é estética, é refúgio. E talvez, hoje, você possa começar com apenas um gesto. Apenas 5 minutos. Um pequeno grão de ação, que amanhã pode ser o início de uma nova calma. Um espaço limpo não é apenas beleza exterior, é paz por dentro. Hábito 2. Praticar Shinrin Yoku, o banho de floresta. Se você vive na cidade, entre buzinas, notificações sem fim e luzes que nunca dormem, talvez tenha esquecido como é sentir o corpo realmente relaxar. A tensão se acumula tão devagar que, quando você percebe, ela já faz parte de você. Mas desde a década de 1980, o Japão reconhece oficialmente uma forma de cura natural, silenciosa e profundamente humana. Shinrin Yoku, o banho de floresta. Shinrin Yoku não é exercício. Não é caminhar para queimar calorias, nem correr para atingir metas. É apenas estar. É deixar o corpo ser tocado pelo ar da floresta, permitir que os sentidos acordem devagar, como se você estivesse entrando num outro tempo. Um tempo onde nada exige nada de você. A ciência confirma o que o coração percebe. Estudos japoneses e internacionais mostram que, depois de apenas 15 a 20 minutos na floresta, o cortisol cai em média 13 a 16%, como comprovado pelo Dr. Kim Light, pesquisas publicadas em Environmental Health and Preventive Medicine. A pressão arterial diminui. A sistólica cerca de 1,72%, a diastólica 1,62,1%. O ritmo cardíaco desacelera. O sistema nervoso simpático, responsável pelo lutar ou fugir, perde força, enquanto o parasimpático, o da calma, aumenta expressivamente, chegando a 50% a 100% em alguns indicadores. E há mais. Ao respirar os fitoncides, substâncias que as árvores libertam para se protegerem, as nossas células NK, que combatem células cancerígenas, aumentam a sua atividade. Mas talvez o mais bonito seja isto. Você não precisa de uma floresta intocada. Um parque da sua cidade já pode ser suficiente. Uma linha de árvores ao longo do rio. Um pequeno recanto verde perto da sua casa. A natureza sempre oferece um pouco de cura, mesmo quando é pequena. Imagine uma manhã de sábado. Você deixa o telemóvel em casa, ou no bolso, em silêncio total. Anda devagar, muito mais devagar do que anda normalmente. O caminho não tem objetivo. É como se cada passo fosse uma pausa. Ouvindo o som suave das folhas, sentindo o cheiro de terra molhada, tocando a casca fria de uma árvore, observando a luz do sol filtrada entre os galhos. O komorebi, como dizem os japoneses, aquela dança dourada que aparece e desaparece enquanto o vento mexe a copa. Nesse momento, você percebe que não é a floresta que está silenciosa. É você. Respirar fundo. 4 segundos para inspirar, 4 para segurar o ar, 6 a 8 para soltar. Parece alinhar o corpo inteiro. Como se, a cada expiração, algo dentro de você voltasse ao seu lugar. A prática é simples.
15 a 20 minutos para começar. 2 horas por semana, se puder. 1 ou 2 vezes por semana já transformam o sono, diminuem a ansiedade e tornam a mente mais clara. E o mais curioso é que não se trata de acrescentar mais uma tarefa ao dia. É justamente o contrário. É permitir que a mente pare de correr, para que você possa ouvi-la. Shinrin Yoku ensina uma verdade suave. A paz que procuramos fora já existe dentro, mas às vezes precisamos de árvores para nos lembrar. Na floresta, você não procura a paz. Você percebe que sempre foi a própria paz. Hábito 3. Beber chá verde com calma e atenção plena. Você talvez pense que beber chá é apenas um gesto simples, quase automático. Mas, no Japão, esse gesto se transforma em arte. Chanoyu, a cerimônia do chá, onde cada movimento, cada respiração é um convite à quietude. Não é preciso kimono nem uma sala tradicional. Basta uma taça de matcha e 10 minutos de presença inteira. Imagine-se chegando em casa depois de um dia cheio, o corpo cansado, a cabeça ainda presa em preocupações. Você ferve a água, espera alguns instantes até chegar aos 70 ou 80 dish de gás, porque ferver demais tornaria o matcha amargo e mataria parte dos seus nutrientes. Peneira, 1 a 2 gramas do pó fino, deixa cair no bol como se estivesse peneirando silêncio. E de repente, só o som da água quente preenchendo o ar. O matcha é especial. Além do sabor verde intenso e umami suave, contém L-theanine, um aminoácido raro, encontrado apenas no chá verde. A ciência mostra que ele aumenta as ondas alfa do cérebro entre 8 e 12 Hz, o mesmo padrão de relaxamento profundo que aparece durante a meditação. Reduz o estresse, diminui a ansiedade, sem provocar sonolência. É uma calma desperta, e junto com isso, vem a cafeína natural, mas não aquela que acelera o coração e deixa a mente inquieta. No matcha, a cafeína e a L-theanine trabalham juntas, em equilíbrio. A cafeína traz clareza, a L-theanine suaviza o tremor e prolonga a concentração. Pesquisas mostram que essa combinação melhora foco, humor e reduz sensações de ansiedade. É por isso que monges zen usam matcha há séculos para manter a atenção durante longas horas de meditação. Enquanto prepara o chá, você move o seizen, o pequeno batedor de bambu, em forma de dalo 15, talvez 30 segundos. Não para formar espuma apenas, mas para observar. O movimento, repetido e consciente, transforma-se em uma pequena dança entre você e o momento. Depois, você segura a taça com as 2 mãos. Olha ao verde profundo. Sente o vapor subir devagar. Respira. 4 segundos inspirando, 4 segurando, 6 a 8 soltando. A mente, aos poucos, para de viajar entre passado e futuro. É aqui que algo de discreto e poderoso acontece. Dentro do cérebro existem 2 modos principais. O Default Mode Network, DMN, que vagueia, revê erros antigos, projeta medos futuros, repete pensamentos cansados. E o Task Positive Network, TPN, a rede do agora, onde você está presente, lúcido e tranquilo. Beber mate com plena atenção move você do DMN para o TPN, da ruminação para a sua presença. É quase imperceptível, mas profundamente real. Você dá um gole pequeno, o sabor começa levemente amargo, termina doce. Como a vida, quando olhada com mais calma. Cada gole repete a mesma frase silenciosa. Estou aqui, agora. 5 a 10 minutos por manhã já são suficientes. Depois de algumas semanas, você sente mais foco, menos ansiedade, um sono mais profundo, apoiado pela serenidade que a L-theanine oferece. Os japoneses não dizem, preciso de café para acordar. Eles dizem, preciso de um instante com o chá para começar o dia da maneira certa. Porque uma taça de matcha não alimenta apenas o corpo, alimenta a alma.
Ela ancora a mente no presente, o único lugar onde a paz realmente existe. Em cada gole de chá, a mente encontra silêncio, não fugindo, mas permanecendo. Hábito 4. Tomar um banho quente, ofuro, como ritual de purificação da alma. Depois de um dia longo, barulho, pressão, pensamentos que insistem em continuar dentro de você. Voltar para casa nem sempre significa descansar. O corpo chega, mas a mente ainda está distante, agarrada ao que aconteceu, ao que poderia ter acontecido, ao que ainda falta fazer. No Japão, existe um ritual que interrompe esse ciclo. Não é apenas tomar banho, é o furo. Um momento sagrado onde a água quente não lava só a pele, mas também aquilo que pesa por dentro. O furo não é apressado, é um convite para abrandar, para permitir que a água envolva o corpo como se dissesse, podes parar agora. A ciência confirma o que os japoneses intuitivamente compreenderam há séculos. Ao mergulhar o corpo em água quente, o sistema nervoso parasimpático, aquele responsável pelo descansar e digerir, assume o comando. Em apenas 15 a 20 minutos, o cortisol diminui de forma significativa. A serotonina, o químico do bem-estar, aumenta, trazendo aquela sensação de conforto que não vem de nenhum pensamento, apenas de presença. A frequência cardíaca desacelera, a pressão arterial baixa ligeiramente, os músculos soltam a tensão acumulada. Vários estudos sugerem até que banhos quentes frequentes melhoram o humor tanto quanto, ou mais do que, exercícios leves, sendo especialmente úteis para quem lida com ansiedade ou noites mal dormidas. Mas o ofuro tem uma essência própria, diferente do banho ocidental. No Japão, não se usa sabão dentro da banheira. A água é mantida limpa para que toda a família possa partilhar o mesmo banho. Um gesto simples que transmite respeito, consciência comunitária e a ideia de que a pureza também é coletiva. Imagine que são 9 da noite. Você apaga a luz principal e acende apenas uma vela, ou uma lâmpada suave. Deixa o telemóvel fora da casa de banho. A água mantém-se entre 38 e 40 joulais de Kosho, quente o suficiente para relaxar, mas nunca a ponto de queimar. Antes de entrar, senta-se num banco pequeno e lava o corpo com calma. Não apenas para tirar o pó do dia, mas para se despedir dele. Quando entra na banheira, o corpo afunda devagar. A água cobre o peito. Os olhos fecham sem esforço. A respiração segue um ritmo que o corpo reconhece. 4 segundos inspirando, 4 segurando, 6 a 8 libertando. A cada exalação, algo solta. Talvez um pensamento repetido, talvez um peso antigo que você carregou sem perceber. E se quiser, pode lembrar-se de 3 pequenas coisas pelas quais foi grato hoje. Às vezes, basta uma. Um sorriso, um prato simples, um momento de sol. Praticado diariamente, o ofuro transforma o fim do dia. O sono chega mais rápido e mais profundo, porque ao sair da água, o corpo arrefece naturalmente, sinal para o cérebro de que é hora de descansar. A ansiedade baixa. A mente torna-se mais silenciosa não porque está vazia, mas porque finalmente encontra um lugar seguro para pousar. No Japão, dizem que o ofuro lava a alma. E talvez seja isso mesmo, um retorno ao essencial. Um espaço pequeno, quente, onde nada é urgente. Quando você sai da banheira, seca-se com suavidade, veste um pijama leve. Talvez algo macio, como um yukata simples. E sente que voltou a si. Como uma criança que adormece tranquila depois de um abraço. Nas águas quentes, tudo se dissolve. E só a paz que você merece permanece. Hábito 5. Comer até 80% da saciedade. Hara Hashibu. Em Okinawa, uma das regiões mais longevas do mundo, as pessoas não seguem dietas rígidas nem regras complicadas. Elas vivem de forma simples e comem de forma simples. O segredo não está em eliminar grupos alimentares,
mas em honrar um princípio de 2.500 anos da filosofia confucionista, Hara-ha-chibu, como até estar 80% cheio. O significado é literal, 8 partes do estômago. Elas param enquanto ainda poderiam comer um pouco mais, não quando já estão cheias demais. Esse gesto pequeno contém uma sabedoria profunda. Ouvir o corpo antes que ele peça descanso às pressas. E, no fundo, é um ato de respeito. Respeito ao apetite real, respeito ao tempo da digestão, respeito ao equilíbrio interior. A ciência confirma essa simplicidade. Os habitantes tradicionais de Okinawa consomem cerca de 1.800-1.900 calorias por dia, muito menos do que a média americana de mais de 2.500, mas continuam nutridos graças à abundância de alimentos vegetais. Pesquisas de Blue Zones, Dan Buettner, e estudos publicados no PMC mostram que quem pratica Hara-ha-chibu acaba ingerindo cerca de 500 calorias a menos por dia, comparado a quem come até ficar cheio. O resultado aparece no corpo, um IMC médio entre 18 e 22, menos doenças cardíacas, menos diabetes, menos câncer e uma taxa de obesidade em torno de 3-4% no Japão. E também aparece no tempo. Restrições leves de calorias reduzem inflamações, melhoram o metabolismo, favorecem reparos celulares e aumentam a longevidade, como demonstram estudos do Kaleri, que revelam benefícios claros com redução de apenas 10-15% de calorias. Mas talvez o mais inspirador seja isto. Em Okinawa, as pessoas não vivem apenas muito, vivem bem, ativas, leves, conectadas ao presente. E talvez isso também comece no momento da refeição. Imagine-se ao jantar. A mesa está posta, talvez um prato simples, como uma sopa quente ou legumes assados. Você decide comer mais devagar. Dá já a primeira garfada e mastiga com calma, deixando a boca realmente sentir os sabores. O relógio corre sem pressa. O cérebro precisa de cerca de 20 minutos para receber o sinal da saciedade. E, quando você respeita esse tempo, algo bonito acontece. A fome diminui suavemente, não por obrigação, mas por harmonia interna. Comer devagar torna-se uma forma de meditação. Talvez você coloque os talheres sobre a mesa, entre uma dentada e outra. Talvez só observe o aroma, a textura, o calor. E quando chegar à metade, faz uma pausa de 1 ou 2 minutos. Pergunta-se: ainda estou com fome? Ou só continuo porque está gostoso? Essa honestidade muda tudo. E há pequenas estratégias que tornam Hara-ha-chibu mais natural. Começar sempre pelas fibras, legumes, feijões, batata doce, ajuda a criar uma sensação inicial de saciedade. Pratos menores reduzem a quantidade sem sensação de perda. E antes de começar, murmurar Hara-ha-chibu como um lembrete suave do que realmente importa. Comer para nutrir, não para preencher vazios. Os habitantes de Okinawa também terminam de comer mais cedo. O almoço costuma ser a refeição maior. O jantar é leve e servido antes das 19h20 horas, permitindo um intervalo longo até o pequeno almoço. Um jejum natural que facilita o descanso do corpo. Depois de algumas semanas, a mudança é clara. O corpo sente mais leveza, a energia torna-se estável, a digestão melhora. O sono aprofunda-se, a ansiedade diminui, porque ao comer com presença, você aprende a respeitar os limites do seu corpo sem força, sem culpa, sem pressa. Hara-ha-chibu ensina que não é o muito que traz satisfação, é o suficiente. Quando você para aos 80%, não está apenas a cuidar do corpo, está a cultivar paz dentro de si. Comer até 8 partes, para que a alma possa descansar nas 10. Hábito 6. Cultivar pequenas gratidões diárias. Você já reparou como a mente, quase automaticamente, procura aquilo que falta? O dia pode ter sido cheio de momentos bons,
mas basta um detalhe fora do lugar para que a atenção se agarre justamente a ele. É o que a psicologia chama de negative bias, um mecanismo antigo de sobrevivência, útil quando precisávamos identificar perigos reais, mas hoje ele apenas cria ansiedade e inquietação. No Japão, existe uma forma suave de contrariar essa tendência. Kansha, a gratidão profunda, silenciosa, sincera. Kansha não é dizer obrigado por educação. É reconhecer que cada coisa que sustenta a nossa vida, da água ao sol, do alimento às relações, existe graças a uma teia invisível de conexões. É humildade, é presença. É respirar e perceber que, mesmo nos dias difíceis, ainda há algo a ser honrado. A ciência moderna confirma o que essa sabedoria ancestral já intuía. Meta-análises com milhares de participantes mostram que praticar gratidão aumenta a satisfação com a vida em 6-7%, melhora a saúde mental em 5-6%, reduz sintomas de ansiedade em 7-8% e de depressão em 6-7%. Pessoas mais gratas tornam-se mais otimistas, mais dispostas a ajudar. E um estudo gigante, o Nurses Health Study, com dezenas de milhares de mulheres, revela que níveis altos de gratidão estão associados a um risco de mortalidade 9% menor em 4 anos. No cérebro, a gratidão ativa o prefrontal córtex, que regula emoções. O ventral striatum, responsável pela sensação de recompensa, aumenta dopamina e serotonina e reduz o cortisol que nos mantém tensos. A prática consistente ao longo das semanas literalmente muda a arquitetura cerebral, ajudando a suavizar o olhar, diminuindo o foco automático no negativo. No Japão, há um momento em que Kansha se manifesta de forma clara, antes das refeições. Eles dizem Itadakimasu. A tradução literal é eu recebo com humildade. Mas o significado é muito mais amplo. É agradecer à chuva e ao sol que fizeram a planta crescer, aos agricultores que lavraram a terra, aos pescadores que enfrentaram o mar, à vida, vegetal ou animal, que permitiu que aquela comida chegasse ali, a quem cozinhou, a quem transportou, a toda a cadeia invisível que sustenta cada prato. Um único gesto, que transforma comer em conexão. Talvez você possa experimentar Kansha de forma muito simples. Pela manhã, antes de tocar no telemóvel, sente-se por 30 segundos. Reconheça 3 pequenas coisas: a cama quente, o ar nos pulmões, a chance de começar de novo. Antes de cada refeição, diga, em voz baixa ou só em pensamento, Itadakimasu. E à noite, antes de dormir, recorde 3 momentos do dia pelos quais é grato. Um sorriso, um chá quente, um instante de calma. Não precisa ser nada grandioso, precisa apenas ser verdadeiro. Depois de algumas semanas, algo muda. A mente deixa de caçar erros e começa a notar beleza. A ansiedade diminui. As relações ficam mais leves. E a vida ganha uma suavidade que antes parecia distante. Os centenários de Okinawa vivem assim. Não porque têm muito, mas porque reconhecem o suficiente. E essa escolha diária, olhar para o que existe em vez do que falta, cria uma paz que não depende das circunstâncias. Kansha ensina que a vida não é sobre acumular mais, mas sobre perceber que muito já está aqui. Quando você agradece o pequeno, a vida torna-se imensamente maior. Hábito 7. Aceitar a imperfeição. Wabi-sabi. Há dias em que você se olha no espelho e enxerga apenas aquilo que falta. Uma cicatriz antiga, uma ruga nova, um erro que continua a ecoar dentro da memória. É quase instintivo comparar-se, julgar-se, sentir-se menor perante uma imagem idealizada de perfeição. Mas, no Japão, existe uma filosofia antiga que suaviza esse olhar. Wabi-sabi. Ela nasce do Zen e da consciência de que tudo, absolutamente tudo, carrega marcas do tempo. Nada dura para sempre.
Nada está completamente terminado, nada é perfeito. E é justamente aí que vive a beleza, naquilo que é real, impermanente, único. O wabi-sabi não é desistir, é aceitar o fluxo natural da vida. É perceber que o valor de algo ou de alguém não está na ausência de falhas, mas na história que cada falha conta. O símbolo mais marcante dessa visão é o kintsugi. Quando um vaso se parte, os japoneses não o descartam. Eles o restauram com ouro. As fissuras tornam-se linhas delicadas e brilhantes, assumidas, visíveis, celebradas. A peça deixa de ser perfeita como antes, mas torna-se mais forte, mais significativa, mais bela, porque agora carrega uma narrativa de queda, cura e renascimento. Kintsugi ensina algo profundo. A ferida não é fraqueza, é lugar onde a luz entra. Essa sensibilidade tem um nome, Mono no Aware, a melancolia suave ao perceber que tudo é passageiro. Uma flor de cerejeira é mais bonita justamente quando está prestes a cair. Uma folha de outono é mais intensa quando está a desvanecer. A impermanência não é motivo de tristeza, é um convite para apreciar o presente com delicadeza. A psicologia moderna dialoga com o wabi-sabi. Pesquisas de Kristin Neff e outros especialistas mostram que a self-compassion, olhar para si com gentileza, reduz o perfeccionismo, uma das principais raízes da ansiedade, depressão e procrastinação. Aumenta a resiliência, diminui o estresse, melhora a saúde mental e aprofunda as relações humanas, porque compreendemos que todos carregam cicatrizes. O wabi-sabi não apaga a dor, transforma-a. Talvez você possa experimentar essa filosofia ainda hoje. Ao olhar para um móvel arranhado, veja nele a história dos jantares, conversas, tardes luminosas que o marcaram. Ao notar uma imperfeição em si mesmo, diga baixinho: isto faz parte da vida que vivi. É meu, torna-me único. E, ao observar um pôr do sol ou uma flor murchando, deixe-se sentir uma pequena ternura por esse instante que existe só agora, e nunca mais da mesma forma. Depois de algumas semanas praticando esse olhar, algo muda. Você critica menos o que vê no espelho. Não exige tanto do mundo. A mente torna-se mais quieta, porque já não luta contra o fato de que tudo é incompleto. E a vida ganha profundidade. Como um vaso marcado a ouro, não intacto, mas profundamente precioso. O wabi-sabi sussurra uma verdade suave. Você não precisa ser perfeito para merecer. São as suas fissuras que tornam você inesquecível. Na imperfeição, encontramos a verdadeira beleza e a paz mais profunda. Hábito 8. Criar espaços de silêncio. Ma. Você já tentou simplesmente sentar-se em silêncio, sem música, sem telemóvel, sem qualquer intenção para os minutos seguintes? Nos primeiros instantes, o corpo até fica quieto, mas a mente inquieta protesta. Estás a perder tempo, faz alguma coisa. É estranho perceber como nos habituamos a viver preenchidos do lado de fora, enquanto por dentro quase não existe espaço para respirar. No Japão, esse espaço perdido tem nome, Ma. E Ma não é ausência, é presença em forma de vazio, uma pausa intencional que dá significado às coisas. É como um intervalo entre duas notas que transforma ruído em melodia, como o branco do papel que permite que cada traço de tinta ganhe força, como o silêncio no diálogo que, de tão breve, torna o que vem depois mais verdadeiro. Na arquitetura japonesa, as salas de tatame não ficam vazias por falta de objetos, mas porque o vazio é parte do desenho, um convite para que a vida aconteça com suavidade. Na cerimônia do chá, cada movimento é seguido de um instante suspenso, onde nada acontece, e é precisamente esse nada que torna tudo sagrado. No teatro no, é o silêncio entre dois gestos que cria emoção. Os japoneses dizem "Senu tokoro ga omoshiroki". O interessante está no que não se faz.
a ciência observa Ma com outra linguagem, mas com as mesmas conclusões. Quando paramos sem tarefa alguma, o cérebro ativa o Default Mode Network, a rede que entra em funcionamento quando não há estímulos externos exigentes. Pesquisas de Stanford e artigos no PMC mostram que, nesse estado, o cérebro liga memórias, resolve problemas por debaixo da superfície, processa emoções profundas e cria ligações inéditas entre ideias. É por isso que tantas intuições surgem no duche, numa caminhada tranquila, ou num momento aparentemente inútil de não fazer nada. O silêncio reduz cortisol, aumenta a serotonina, melhora a memória e afina as emoções, como se o cérebro finalmente tivesse espaço para se organizar. Criar Ma não exige tatame, nem cerimônia, nem um jardim zen. Exige apenas intenção. Imagine acordar e, antes de tocar no telemóvel, sentar-se perto da janela durante 5 minutos, observando o ar frio entrar enquanto a respiração encontra um ritmo mais lento. Imagine uma pausa breve a meio do dia, com um chá nas mãos, só a olhar o vapor subir. Imagine um momento antes de dormir, sentado no escuro durante alguns minutos, deixando os pensamentos vaguearem sem pressa, até que, pouco a pouco, comecem a assentar como folhas no fundo de um lago. É normal sentir resistência. A mente, viciada em estímulos, luta contra o silêncio. Mas basta permitir 3 ou 4 minutos para notar a primeira mudança. Os ombros relaxam, as ideias ficam mais claras, o corpo solta uma tensão antiga que você nem sabia que estava a carregar. Depois de 2 semanas a criar estes pequenos instantes de vazio, decisões tornam-se mais nítidas. A criatividade surge sem esforço, a ansiedade suaviza e aparece uma calma discreta. Não porque a vida se tornou mais simples, mas porque finalmente existe espaço entre as coisas. Mas ensina que o vazio não é perda, não é ausência, não é desperdício. O vazio é fértil. É nele que a vida repousa e renasce. No silêncio não há nada e, ao mesmo tempo, tudo pode começar. 8 hábitos. Um pequeno olhar para apaciguar a maneira como os japoneses caminham pelo mundo. E talvez você tenha sentido isto ao longo do vídeo. Não se trata de fazer tudo, nem de se transformar de um dia para o outro. Trata-se de escolher um gesto simples, quase invisível, e permitir que ele encontre espaço na sua vida. Só um. Hoje. Pode ser arrumar um canto da casa, beber um chá com mais calma, respirar 3 minutos em silêncio antes de começar o dia. Qualquer hábito que faça o seu corpo baixar um pouco o ritmo e a sua mente encontrar um fio de clareza. Quando repetimos um gesto por 21 dias, ele deixa de ser esforço e começa a ser natureza. Primeiro vem um hábito, depois outro, não como exigência, mas como continuidade. O caminho da serenidade não nasce da perfeição, nasce da suavidade. Dessas pequenas escolhas que, juntas, vão abrindo espaço por dentro. E quando você sentir pela primeira vez essa quietude crescendo devagar, quase imperceptível, vai entender por que tantas pessoas no Japão não voltam ao modo antigo de viver. A paz, quando chega, não grita. Ela apenas sussurra, fica. Obrigado por estar aqui. Se quiser, partilhe este vídeo com alguém que você ama e que talvez também esteja a precisar de um pouco mais de silêncio, de leveza, de espaço. Cada hábito é uma semente, cada semente uma árvore e cada árvore um começo de floresta. Que hoje você plante a primeira. Às vezes, basta um gesto pequeno para mudar a forma como o mundo lhe toca.